É uma alegria imensa estar aqui com você. Gostaria de começar com uma pergunta muito importante para cada um de nós. Você acredita verdadeiramente que Deus ainda fala com as pessoas nos dias de hoje? Eu também acredito. E não apenas acredito, mas sei por experiência própria que isso é uma verdade inegável. Deus se comunica conosco de diversas formas, através da sua própria palavra, a Bíblia, através de profetas que ele levanta e, muitas vezes, através de sinais que se manifestam em nosso dia a dia. É crucial entender isso, porque quanto mais você se aprofunda e busca compreender a palavra de Deus, mais próximo você estará de fazer as escolhas certas em sua vida. Percebo que muitas pessoas têm uma certa preguiça de ler. Elas não sabem, mas essa falta de engajamento com a palavra está, na verdade, as afastando do seu próprio propósito. É como correr sem parar, como um hamster numa rodinha, em busca de algo que nunca alcança. E por que isso acontece? Porque provavelmente estão correndo na direção errada, baseando-se em conselhos que não vêm da fonte certa. É de extrema importância que nós nos firmemos, que nos aproximemos da palavra, porque somente a palavra de Deus é a verdade absoluta. O que eu penso, o que eu acho, a minha opinião, tudo isso é apenas um ponto de vista, algo que pode ser falho ou limitado. Mas o que está escrito na Bíblia, isso sim é a verdade imutável. E por isso, neste dia tão especial, vamos juntos mergulhar na palavra. Vamos lê-la, interpretá-la e, acima de tudo, aplicá-la em nosso cotidiano. Abramos nossas Bíblias no Salmo de número 1. Vou ler na versão NVI, a nova versão internacional, que diz assim: Salmo 1 e a promessa da felicidade. Como é feliz, ou como é bem-aventurado, aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Que promessa poderosa! A Bíblia começa com a promessa de felicidade, de plenitude. Ela nos mostra o caminho para sermos bem-aventurados, ou seja, pessoas plenamente abençoadas. Hoje em dia, a gente está sempre esperando algo de Deus. Queremos que Ele pague nossas contas atrasadas, que nos dê um carro novo. Materializamos muito as bênçãos de Deus. E de certa forma, isso é compreensível, pois passamos por necessidades, por apertos. É natural clamar a Deus, pedir socorro. Mas o problema surge quando você usa Deus apenas para um fim material. Quando a sua motivação para buscar a Deus está unicamente ligada a obter bens, você se torna materialista e não espiritual. Não há problema algum na materialidade em si. Precisamos de dinheiro, certo? Ninguém aqui paga as contas com a paz do Senhor ou faz compras com aleluia. Precisamos trabalhar, nos esforçar para ter recursos. O perigo não está nas coisas que você adquire, nem nos bens que você conquista. O problema está na motivação do seu coração. Se tudo o que você faz para Deus é apenas para ter essas coisas, então você não entendeu a profundidade. A Bíblia nos promete bênçãos que estão muito mais ligadas à espiritualidade e à eternidade do que à matéria. E o Salmo 1 nos dá um mapa claro de como alcançar essa felicidade e prosperidade. Primeiro ponto, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Para quem está anotando, é uma dica divina: nunca siga o conselho dos ímpios. Quer ser feliz? Então anote isso. Mas quem é o ímpio? O ímpio é aquele que não teme a Deus, que tem coragem de fazer coisas que Deus abomina, que afronta as leis do Senhor. É aquele que pratica a maldade, que se alegra com a injustiça, que ri do sofrimento alheio. O ímpio é também aquele que rejeita o arrependimento. Deus fala com ele, ele ouve uma mensagem, recebe um convite à mudança, mas sempre rejeita o arrependimento, não se aproxima. O ímpio é ainda aquele que quer seguir seu próprio caminho, quer acreditar ser o único dono da verdade, pensando que todos estão errados, exceto ele. Hoje somos bombardeados por conselhos de ímpios, muitas vezes indiretamente. Pessoas que passam o dia rolando vídeos no Instagram ou TikTok, absorvendo conselhos sobre casamento, finanças, vida, que vem de uma mentalidade mundana, contrária aos princípios divinos.
Você que é casada, que enfrenta desafios com seu marido e se pega assistindo a vídeos com soluções que parecem fazer sentido, mas que na verdade te afastam do plano de Deus para sua família. Você que está em dificuldades financeiras e em vez de buscar a Deus, busca conselho com alguém que tem dinheiro, mas que é ímpio. A Bíblia é clara, você não será feliz se buscar o conselho dos ímpios. Segundo ponto, não imita a conduta dos pecadores. Estamos numa geração da cópia. Todo mundo quer viralizar na internet, ter um sucesso rápido, construir uma empresa do dia para a noite. Copiamos o jeito de vestir, de falar, o estilo de vida alheio. Se alguém posta um carro de luxo, imediatamente seu objetivo se torna ter um igual. Achamos que se o outro fez e não caiu, se ele tem sucesso mesmo agindo de forma duvidosa, então tá tudo certo. Achamos que os pecadores vão terminar bem, mas a Bíblia diz que o fim deles será tormento. Não se trata de julgar, mas de proteger seu próprio caminho. Quem busca a felicidade e a plenitude deve evitar imitar condutas pecaminosas. Como nossas mães costumavam dizer, fulano faz, mas você não é todo mundo. Deus não te chamou para ser uma cópia, mas para ser original, para viver a sua própria identidade, aquilo que Ele criou em você. Terceiro ponto, nem se assenta na roda dos zombadores. Zombadores são pessoas que estão sempre caçoando, escarnecendo de tudo e de todos. Criticam quem é cristão, o movimento que você participa, colocam apelidos. A Bíblia nos alerta, não ande nessa roda. Não brinque com o que é santo, não zombe do que Deus está usando. Se você não é juiz da vida alheia, não se meta a criticar aquilo que não te compete. Hoje, a ociosidade da mente e a falta de discernimento levam muito a sofrerem à toa. Estão preocupados com o fim do mundo, com teorias da conspiração, com o que acontece em outros países, mas negligenciam o que é da sua própria competência. A Bíblia diz que a volta de Jesus será como um ladrão, num piscar de olhos, em dias normais. Não sabemos o dia nem a hora, então por que sofrer por algo que está fora do nosso controle e que não é da nossa alçada? A palavra de Deus é clara. Para ser feliz, você não pode seguir o conselho dos ímpios, nem imitar a conduta dos pecadores, nem se assentar na roda dos zombadores. Mas há um passo essencial, positivo, que o Salmo 1 nos revela. Pelo contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Não basta resistir ao que é errado. Você precisa amar a palavra de Deus e meditar nela constantemente. Meditar não é apenas ler a Bíblia rapidamente, versículo por versículo. Meditar é imaginar o que você está lendo, internalizar, permitir que a palavra tome forma em sua mente e em seu coração. É um processo que exige tempo e dedicação. Muitos dizem que não têm tempo para ler a Bíblia, mas encontram tempo para assistir horas de séries na Netflix ou rolar feeds nas redes sociais. A nossa rotina espiritual deve ser uma prioridade. Acorde de manhã, faça uma oração simples, pedindo sabedoria e agradecendo a Deus. Leia um salmo, um capítulo de Provérbios, que oferece instruções diárias para a vida. Você pode ler o mesmo versículo várias vezes, em tempos diferentes, e a revelação será sempre nova. O entendimento se aprofunda, porque o Espírito Santo te revela a verdade. A palavra de Deus não se esgota, não se esvazia, ela é imutável e tem o poder de saciar a alma humana. E por isso é nela que deve estar o seu prazer total. Quando você medita na palavra, você aprende a discernir o que vem de Deus e o que não vem. Você sabe o que é para você e o que não é. Você se torna inabalável, pois ninguém consegue te manipular, já que você conhece a fonte da verdade. Pare de colocar a culpa nos outros, no governo, nas circunstâncias. A sua felicidade e prosperidade dependem de você e da sua relação com Deus. O Salmo 1 promete: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Uma árvore plantada perto da água tem suas raízes constantemente alimentadas. Assim como essa árvore, você será constantemente nutrida pela palavra. Você não morrerá, não secará, sua folhagem não murchará. A folhagem representa a beleza, a aparência. As pessoas vão olhar para você como uma referência. Sua vida atrairá, não por vaidade, mas por uma genuína beleza interior que se manifesta. O fruto é o alimento, o sustento. Quem pratica a palavra de Deus nunca deixa de frutificar.
Nem todo dia é dia de colheita, mas o fruto virá no tempo certo, no tempo de Deus. Não se compare com os outros, não se frustre se o seu tempo não é igual ao de alguém. Deus sabe o tempo exato de te dar o que você precisa. Há frutos que, se fossem entregues agora, você se perderia. E a Bíblia diz que quem faz tudo isso não apenas dará frutos, mas tudo o que ele faz prospera. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. A prosperidade não é apenas financeira, é em todas as áreas da sua vida. É o bem-estar, a realização, a paz que excede todo entendimento. Jesus nunca amaldiçoou ninguém, exceto a figueira que só tinha folhas, mas não dava frutos. Folha é aparência, fruto é substância. Jamais viva de aparências. As pessoas querem andar com árvores frutíferas. Elas buscam quem tem algo para alimentar. Quando você tem fruto, sua boca não solta bobagens. Você edifica, transforma. Pessoas sairão melhores da sua presença. Estamos vivendo um tempo em que ser original, ser nós mesmos, viver nossa identidade está cada vez mais difícil. Mas Deus nos chama a isso. Descubra o propósito que Ele tem para você. Não se baseie nos outros, não se compare. Sua felicidade e prosperidade não dependem de mais ninguém, senão de você e da sua obediência à palavra. Hoje, eu quero te alertar e te abençoar. Que as armadilhas colocadas pelo adversário não te atinjam. Que o laço do passarinheiro não te pegue. Porque a felicidade e a prosperidade estão vindo ao seu encontro. Elas virão sobre sua família, sua casa, sobre tudo o que você fizer. Eu declaro sobre a sua vida que você vai florescer, que você vai dar frutos que permanecerão e que tudo o que você fizer vai prosperar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que a felicidade e a prosperidade que o Salmo 1 garante para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que não andam no conselho dos ímpios, para aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores, mas que meditam de dia e de noite na lei do Senhor, que tudo isso os alcance, que os cerque, que os inunde de forma sobrenatural. Prepare o seu coração para essa bênção. Receba o Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém.